Olá, sejam bem-vindos às reuniões preparatórias do 10º Congresso Brasileiro de Direito Comercial. Eu sou Ana Frazão, membro da comissão organizadora, e hoje funcionarei como moderadora nessa sessão, que será a sessão de número 2, e que terá como tema assembleias e reuniões nas modalidades digital e semipresencial. E hoje nós temos como participantes Manuel Calças, desembargador e professor de Direito Comercial, Mariana Pinto, advogada e professora de Direito Comercial, e Sérgio Campinho, advogado e professor também de Direito Comercial. E, aliás, a própria composição desse painel reflete muito bem o objetivo desse nosso projeto, que é de manter a chama do Congresso acesa e também manter os amigos, os comercialistas queridos, sempre juntos e sempre unidos em torno dessas discussões. Então, eu já adianto aqui o grande prazer, a grande alegria que é de estar entre vocês três, que são tão queridos e tão admirados. Podemos, então, continuar. A ideia, então, desse nosso painel é discutirmos um pouco mais sobre as assembleias e reuniões virtuais diante da pandemia do coronavírus, que acabou funcionando como um grande agente catalisador para a virtualização de diversos procedimentos nas nossas vidas, de aulas no ensino médio, ensino fundamental e mesmo ensino universitário, a assembleias de sócios, de credores, de condomínios, e mesmo a encontros ou sessões dos poderes públicos. Logo se fez necessário encontrar um meio para prosseguir com atividades essenciais, mesmo durante essa crise. Sob essa perspectiva, é fácil até entender um argumento que vem sendo muito repetido por historiadores, quando dizem que crises, pandemias e grandes tragédias funcionam como grandes aceleradores. Recentemente eu vi até uma entrevista muito interessante do Harari, quando ele conta que em Israel eles ficaram anos discutindo a viabilidade do ensino à distância, do ensino virtual, e diante da pandemia, em 2 dias, já haviam implementado plenamente esse novo modo de educação. É claro que a virtualização traz inúmeras vantagens, mas também traz inúmeras preocupações. Numa pandemia, muitas vezes não há alternativas. Mas e quando a pandemia acabar? Que soluções, portanto, são adequadas para o atual momento? Que soluções devem prosseguir, mesmo no contexto do fim da crise? Enfim, esse acaba sendo o pano de fundo dessa nossa conversa hoje. E eu gostaria de começar esse nosso bate-papo indagando ao nosso querido professor e desembargador Manuel Calças qual é a visão geral que ele tem sobre assembleias e reuniões na modalidade digital, de uma forma também bem ampla, abrangendo assembleias de sócios, de credores, sessões em tribunais, ou seja, como ele tem visto essa virtualização, agradecendo desde já pela presença. Desembargador Manuel, a palavra então está com o senhor. Eu quero cumprimentar a todos que estão nos assistindo. Em primeiro lugar, dizer que é uma honra participar desse encontro que é capitaneado pela professora Ana Frazão, e agradecer também ao professor Fábio Lua Coelho, que também comanda esse empreendimento, e dizer que o Congresso de Direito Comercial ele não se realiza só naquele período em que nós nos encontramos lá em São Paulo, mas ele se realiza diariamente por todos aqueles que compõem o grupo do Congresso de Direito Comercial. Estar aqui hoje com Ana Frazão, estar hoje aqui presente com o professor Sérgio Campinho e estarmos juntos aqui também com a professora Mariana Pinto é realmente um prazer, uma alegria, e principalmente porque vamos tratar de um assunto que nos pegou de surpresa, mas que ao mesmo tempo veio para trazer grandes modificações no nosso dia a dia, seja dentro da empresa, seja dentro dos tribunais, seja dentro das universidades. Nós que convivemos nesses 3 palcos de atuação, evidentemente sabemos que isso veio para ficar. É claro que, como Ana acabou de frisar, acabou nos fazendo com que nós tenhamos que solucionar isso de uma forma muito rápida. E, de repente, nos vimos cumprindo os programas das universidades de uma forma à distância. Há muitos anos damos aulas à distância, há muitos anos, não é?
mas, de repente, tivemos que cumprir todo o programa à distância. E, para isso, não estávamos, evidentemente, preparados e estamos fazendo o que podemos. Estamos fazendo isso em todas as universidades do nosso país. E os tribunais também estão fazendo da mesma forma. Eu vou dar minha experiência aqui em São Paulo e, como havia já combinado com Ana, com Mariana e com Sérgio, eu vou falar, em primeiro lugar, das assembleias de credores e das sessões virtuais também de julgamento da nossa Câmara especializada. Aqui em São Paulo, nós começamos a fazer as sessões presenciais, telepresenciais, em que os julgamentos já estão correndo normalmente. Os advogados especializados em direito comercial, eu falo direito comercial ou direito empresarial, já estão participando normalmente e as sessões têm funcionado com uma rotineira já organização. Os advogados têm feito sustentações orais, têm feito apresentações quase que normais, no sentido do que era feito ao tempo que antecedeu a pandemia do coronavírus. Nós temos tido um rendimento razoável e, a cada vez, notamos que é possível uma melhora de produtividade para que o jurisdicionado não sofra prejuízo com isso que está ocorrendo em todo o mundo. A pandemia nos pegou de surpresa, mas, ao mesmo tempo, está fazendo com que nós possamos fazer com que a produtividade atinja um grau de razoabilidade suficiente para o atendimento das necessidades daqueles que batem as portas do Poder Judiciário ou daqueles que buscam um ensino mais eficiente. Em relação às recuperações judiciais, que é o que mais temos trabalhado aqui em São Paulo, nós tivemos aqui 3 assembleias grandes gerais de credores. Nós tivemos a da Odebrecht, que todos viram pelo noticiário da imprensa especializada. O plano foi aprovado, os advogados que atuam na área verificaram que houve um regular funcionamento da Assembleia Geral de Credores. O administrador judicial logrou presidir regularmente a Assembleia Geral. Os advogados, de longe, à distância, portanto, obviamente, participaram com ampla atuação, fizeram as suas manifestações à distância, seguindo a plataforma virtual. Todos se manifestaram. Foi uma assembleia que envolveu um projeto de plano que tem uma consubstanciação enorme, de 19 empresas, e o plano foi totalmente aprovado. Houve alteração de cláusulas propostas, isso é importante ressaltar, com plena democracia, com modificação na redação das cláusulas, o que evidencia um cumprimento democrático da Assembleia de Credores. E, no final, depois de mais de 9 horas de Assembleia, o plano foi totalmente aprovado. Há de se perguntar, e a ata assemblear? A ata assemblear ela vai ser redigida, eu não sei porque eu estou em segundo grau, mas se já foi redigida, ela será redigida normalmente pelo administrador judicial, mas eu procurei me informar para passar para essa reunião que ela será complementada por aditivos que serão encaminhados por todos os advogados de todos os credores, com um amplo acesso para que nada fique omisso em relação ao que ocorreu, além da gravação. Quer dizer, há uma transparência muito grande, há uma segurança jurídica muito grande, além da gravação plena.
Então, isso nos traz uma segurança jurídica que foi pontuada por todos os advogados com os quais eu conversei a respeito do plano. Um advogado da Recuperanda, também nosso colega, professor Eduardo Munhoz, eu tive o cuidado de indagar a ele sobre o que ele achou sobre a experiência da primeira assembleia virtual ocorrida em São Paulo, de uma recuperação judicial considerada de maior porte aqui de São Paulo, e ele me disse que não viu nenhum problema em que pese, não é, a insegurança que isto causou aqui em São Paulo. Ele disse que todos os advogados, no final do conclave assemblear, o cumprimentaram o juiz e todos os credores que tinham algum receio de que a Assembleia pudesse ter problemas, no final do conclave assemblear, entenderam que ela funcionou muito bem. Então, nós só podemos dizer que, além disso, há o aspecto dos custos que foram destacados por todos os que participaram da Assembleia. A redução, a economia que a aplicação da Assembleia virtual traz em comparação com a Assembleia presencial não é preciso ser destacada, porque os advogados não precisam ter os custos de vir do Brasil inteiro, não é? De todas as capitais, de todas as cidades, né? Do nosso imenso país, não é? De dimensões continentais, para vir para uma assembleia realizada aqui na capital de São Paulo, não é? Além do local, alugar um imenso espaço para a realização de uma assembleia com milhares de credores, com centenas de advogados, portanto, presentes, além de outros custos paralelos que envolvem a realização de uma assembleia desse porte. Portanto, há uma série de vantagens que foram apontadas pelos advogados, que são aqueles que participam efetivamente da realização da assembleia, e os componentes também, sejam do Ministério Público, sejam os demais que participam da assembleia, entenderam que os próprios administradores, não só o próprio administrador desta recuperação judicial, mas outros administradores de grande envergadura de outras recuperações judiciais que participaram e verificaram a realização do ato, aplaudiram a realização do ato. Nós tivemos também aqui em São Paulo, desculpe, da Terra Forte, que ocorre em Campinas, é uma das maiores exportadoras de café do Brasil. Já houve a realização também da Assembleia Virtual. O relator é o desembargador Marcelo Fortes Barbosa, o juiz, doutor Renato Preto, também. Eu tive o cuidado de ligar para o eminente magistrado para passar para esse encontro aqui, e ele me disse que também só pode dar boas informações sobre a realização da Assembleia Virtual, no mesmo sentido das que eu estou passando a respeito dessa da Odebrecht. Quer dizer, então, também uma Assembleia de grande porte, não é? Em que todas essas informações que me foram passadas pelo eminente advogado da Odebrecht e pelo eminente magistrado, doutor João Oliveira Rodrigues, me foram passadas pelo eminente magistrado que preside a recuperação judicial da Terra Forte de Campinas. Eles podem, evidentemente, depois entrar, não é, no site do Tribunal de Justiça e verificarão que ocorreu. E ainda do Grupo Cotia. Então, são 3 já as Assembleias Gerais de Credores que ocorreram em São Paulo, não é? E já há várias outras remarcadas, não só do Grupo Terra Forte, quanto de outros grupos que deverão ocorrer nos próximos dias. Isso demonstra que aquele temor que nós tínhamos, que nós poderíamos ocorrer, não se justifica mais. Essas são as informações que eu tenho, professora Ana.
Muito obrigada, desembargadora. É interessante o senhor falando, porque a gente vê que a virtualização nesses casos não somente foi possível, como em alguns casos apresentou até algumas vantagens, como as mencionadas pelos advogados que participaram do procedimento. E é interessante que a gente tem visto que algumas pessoas realmente têm se surpreendido favoravelmente com essa experiência, e é por essa razão que até já se vislumbra a possibilidade de que ela se mantenha de alguma maneira, mesmo após esse cenário de pandemia. Sérgio, Mariana, vocês teriam alguma colocação a fazer nesse caso específico? Ou podemos já passar para a nossa próxima rodada? Só aproveitando para cumprimentar, né, todos aqui, o desembargador Calças, a professora Ana, todos que estão nos assistindo e revelar a minha alegria de estarmos presentes e mantendo aí vivos nossos preparatórios para o Congresso Físico do ano que vem. E gostei muito dessas informações e dessa avaliação feita pelo desembargador Calças, do êxito que se está tendo, né, no plano da virtualidade das sessões, tanto no tribunal quanto nas assembleias de credores, o que, principalmente em matéria de falência e recuperação, faz com que se cumpra o desiderato da lei, que é a prioridade, a agilização desse processo. Muito satisfeito em ouvir esse testemunho. Eu queria aproveitar também, então, esse parênteses inicial para revelar também a minha satisfação, minha alegria de estar aqui presente nesse painel específico, né, do nosso Congresso Brasileiro de Direito Comercial. Como o desembargador Manuel de Queiroz Pereira Calças colocou, ele não existe apenas fisicamente, né, ele existe em cada um de nós, e é uma alegria muito grande dividir essa mesa, né, ainda que de modo semipresencial, aqui, totalmente virtual, com a professora advogada Ana Frazão e com o professor desembargador Manuel de Queiroz Pereira Calças, que são queridíssimos aqui de nós dois. Então, sintam-se hoje abraçados, não só virtualmente, mas fisicamente. Esse abraço a gente dá em breve na primeira oportunidade que a gente tiver, mas sintam-se desde já abraçados também fisicamente. E quanto às notícias trazidas pelo desembargador Pereira Calças, realmente são notícias relevantes, ultra contemporâneas e dignas de nota, são boas notícias, né, para todos nós que atuamos no âmbito do direito comercial e também que temos aí essa interface com o contencioso, seja o contencioso estritamente voltado para a seara do direito comercial, seja o contencioso lato sensu abrangendo também os outros campos do direito. Então, é sempre bom receber boas notícias. E hoje, sem sombra de dúvidas, o desembargador Pereira Calças nos trouxe algumas boas notícias, né? Seja pelo funcionamento adequado das sessões virtuais do TJSP, né? Referente para o nosso país como um todo, seja também por esse expressivo exemplo de Assembleia Geral de Credores no âmbito da recuperação judicial da Odebrecht, que é monitorada, né, ainda que remotamente, por todos os apaixonados pelo direito comercial e por todos que se interessam pela crise da empresa. Então, são referências relevantíssimas, dignas de notas e muito bem apontadas, aí, confirmadas pelo desembargador Pereira Calças. Muito obrigada, Mariana. Também sintam-se todos abraçados. Eu acho que esse espírito é comum a todos nós. E prosseguindo aqui na nossa discussão, já que o desembargador Pereira Calças já abordou tão bem a questão da Assembleia de Credores, queria agora trazer a discussão mais para a questão realmente das assembleias dos sócios e explorar um pouquinho o cenário antes da pandemia, em que o voto à distância já era, de certa forma, uma possibilidade na prática societária, pelo menos em respeito às companhias abertas. Acho que seria interessante, Campinho, você poderia falar um pouquinho sobre isso, como é que você vê essa experiência, o que é que estava dando certo, eventualmente o que é que precisaria ser aprimorado, como é que estava a regulamentação da CVM? Perfeito. Nós temos em 2011 a edição da Lei 12.431, que introduziu um parágrafo único no artigo 127 da Lei das SA, da Lei 6.404, de 76, para disciplinar, ou abrindo a possibilidade de disciplina nas companhias abertas pela CVM,
do registro presença à distância. E essa mesma lei 12.431 introduziu um parágrafo único no artigo 121 da LSA para prever, né, a possibilidade de regulamentação da CVM, da participação e do voto à distância. Então, foi um bom avanço, foi um belo avanço, mas que só foi regulamentado em 2015 por meio da instrução CVM 561 de 2015, obrigado pela correção, 561 de 2015, que alterou a instrução de 2009 a 481, justamente para cuidar, para tratar dessa participação e do voto à distância. Como nós sabemos, a 481, desde a sua origem, ela se aplicava a um subgrupo de companhias e, né, com essa introdução da 561, ficou bem evidente que ela só seria obrigatória para as companhias abertas registradas na categoria A e que tivessem autorização, que estivessem autorizadas a negociar ações em bolsa. Então, era obrigatória para essas companhias. E assim foi feita a regulação, com um sistema eletrônico de participação nas assembleias, sistema esse de participação sempre facultativo, conforme o artigo 21C da 481, preceito introduzido pela 561, e da disciplina do boletim de voto à distância. O boletim de voto à distância, lá preconizado no artigo 21A da 481, que também teve essa redação da 561, ele era obrigatório, continua sendo obrigatório, foi concebido de forma obrigatória e ainda permanece assim, nas Assembleias Gerais Ordinárias, nas AGOs, em algumas assembleias, outras, para eleição de membros do Conselho Fiscal, para a eleição de membros do Conselho de Administração, quando verificada a vacância do maior número de vagas no Conselho, quando vacância resultante de conselho nomeado pelo processo de voto múltiplo e para o preenchimento de determinadas vagas dedicadas a certas eleições em separado, como aquela lá nas economias mistas, nas sociedades, nas companhias de economia mista, lá no artigo 239 da LSA, e também daquela hipótese disciplinada no parágrafo 4º do artigo 141, que também cuida lá do voto múltiplo. Então, nós tínhamos aí o boletim de voto à distância como um instrumento para essas companhias nessas assembleias obrigatório. E, portanto, nós tínhamos aí, fundamentalmente, a assembleia semipresencial, híbrida ou parcialmente virtual. Né? Nas assembleias extraordinárias, nas outras assembleias extraordinárias, fora aquelas, né, a que eu me referi acima, a utilização do boletim de voto à distância era totalmente facultativa, como a gente pode ver do parágrafo 1º do artigo 21A da 481, também introduzido pela 561. Enfim, esse era o cenário até então existente. E pairava uma grande dúvida se as assembleias poderiam ser exclusivamente digitais, em função daquela previsão do parágrafo 2º do artigo 124 da LSA, de que a Assembleia, salvo aquelas situações de motivo de força maior, situações excepcionais, deveriam ser feitas na sede da companhia. É uma regra que tem que ser entendida dentro do seu momento histórico.
Porque em 1976, as assembleias eram, por evidente, todas presenciais. Né? A internet chegou no mundo na década de 90 e no Brasil, mesmo com muita influência, já no final do século XX, né? Final dos anos 90 e no início do século XXI. Portanto, na época da concepção da LSA, era impensável uma assembleia que não fosse física. Os estabelecimentos eram todos físicos. Depois, também nós fomos evoluindo para os estabelecimentos virtuais, comércio eletrônico, enfim, para uma outra realidade e, portanto, chegamos a essa evolução para o ambiente virtual. E surgiu essa dúvida, se a assembleia poderia ser feita exclusivamente de forma digital, ou seja, através do sistema eletrônico, com a utilização do boletim do voto à distância, naquelas em que a instrução entendia obrigatória. Então, diante dessa dúvida, o que fez a medida provisória 931 de 2020? Acrescentou um parágrafo 2º ao artigo 124 para autorizar, permitir a CVM que disciplinasse, inclusive, essa matéria das assembleias digitais, ou seja, pudesse excepcionar, né, aquela obrigatoriedade da realização no local da sede e, inclusive, no que tange a questão da assembleia virtual. E, portanto, hoje o quadro que nós temos é justamente esse, nas assembleias gerais e nas assembleias especiais, que são disciplinadas pela 481, as assembleias dos debenturistas foi objeto, né, de uma outra instrução normativa, a 625, a 625, ela é melhor de cabeça nesses números que eu, na 625. E hoje o que se tem, na verdade, é isso. Nós temos os regimes da Assembleia de modo exclusivamente digital, em que se permite a participação e o voto dos acionistas por meios exclusivos de sistemas eletrônicos, sem prejuízo, assegurado o boletim de voto à distância, né, o sistema de disponibilização do boletim de voto à distância, e as assembleias, como diz a instrução, ela usa expressamente essa expressão, parcialmente digital, que eu prefiro chamar de híbrida ou semipresencial, mas a CVM ela usa essas nomenclaturas, diferentemente da regulação do DREI, de modo exclusivamente digital, que é essa que os acionistas somente podem participar e votar por meio de sistemas eletrônicos, sem prejuízo na utilização do boletim de voto à distância, e essas de modo parcialmente digital, ou seja, híbridas ou semipresenciais, em que se garante tanto a participação e a votação fisicamente, presencialmente, quanto por sistema digital, sem prejuízo, inclusive naquelas situações obviamente obrigatórias, de disponibilização do boletim de voto à distância. Então, acho que nós realmente, como você bem falou, a pandemia trouxe esses desafios e conseguimos evoluir no âmbito das companhias bem adequadamente. A grande questão é que, muitas vezes, essa regulação específica de um problema que se tinha detectado, como a assembleia exclusivamente digital no âmbito dessas companhias subordinadas obrigatoriamente a 481, isso acabou resultando um problema, porque o parágrafo 2º do 124 falou ali em digitais, e isso não foi depois ressalvado também para as companhias fechadas, mas eu acho que isso pode ser objeto depois da gente debater, mas o importante é que a 481 se aplica obrigatoriamente àquelas companhias que estão registradas na categoria A e que estão admitidas a negociar ações em bolsa, e facultativamente criou essa possibilidade de também aquelas que não estão obrigatoriamente sob o regime dessa instituição possam adotar todo esse sistema
né? Semipresencial, exclusivamente digital, e aí é uma questão relevante. Desde que cumpram integralmente os normativos relativos a essas assembleias. Ou seja, tem que também, se for o caso, né, adotar o boletim de voto à distância naquelas situações em que a 481 torna obrigatório. Acho que é mais ou menos um relato da visão, né, do que se tem. Perfeito, Campinho, porque você aproveitou, inclusive, não só explicou a experiência anterior, como já enquadrou adequadamente a situação das companhias abertas atualmente. Então, parece que, em relação a elas, esses problemas foram devidamente equacionados. Não sei se Mariana, desembargador Maniel, gostariam de fazer alguma consideração, senão a gente já passa para a nossa... Por favor, Mariana. Um pontinho digno de nota foi justamente, já que o Campinho caminhou até o advento da MP 931, né, e a regulamentação a posteriori pela CVM através da instrução 622, eu acho que um ponto digno de nota, né, para esse nosso debate de hoje foi o modo assim, excepcionalmente célere que o regulador, e aí quando me refiro ao regulador, trato não só da CVM como do próprio DREI, tratou de disciplinar essa matéria. Quer dizer, a gente tem a medida provisória sendo editada no dia 30 de março, publicada, na verdade, no dia 30 de março de 2020, né? Já estávamos aí em fase adiantada da pandemia, em alguns estados da federação. Na sequência, no dia 14 de abril, o DREI publica a Instrução Normativa número 79 de 2020, e 3 dias depois, no dia 17 de abril, já tendo passado, quer dizer, em ambos os casos, por um debate público, nesse interregno curtíssimo, houve um efetivo debate público, a CVM publica a Instrução Normativa número 622. Então, eu acho que esse ponto é um ponto digno de nota, né? Como tanto o DREI como a CVM agiram de modo expedito, procuraram, mesmo diante de um cenário tão adverso, suscitar um debate público, interagir com os agentes, com os atores de mercado, para editar, em prazo recorde, instruções normativas que pudessem, de alguma forma, agasalhar essas modificações implementadas pela medida provisória número 931, tanto no Código Civil, com a introdução do artigo 1080-A, como na Lei 6404/76, com a modificação dos artigos 121 e 124, e também, não é o tema central aqui do nosso encontro de hoje, na Lei de Cooperativas, né, com a introdução do artigo 23. Então, eu acho que esse ponto é um ponto relevante. Se me permite, tem um ponto, assim, acho que é importante até já sublinhar, é que a própria instrução CVM 622, que foi essa que se destinou a regular o parágrafo 2º-A do 124, ela tem uma regra, é o parágrafo 3º, que ela introduziu no artigo 4º da 481, dizendo que a assembleia exclusivamente digital considera-se feita na sede da companhia, justamente para acabar com qualquer tipo de discussão. Eu acho que andou muito bem, disciplinou muito bem essa questão. Com certeza, e eu acho digno de registro essa observação que a Mariana fez, ou seja, às vezes a gente reclama tanto da ineficiência do regulador, mas de fato a gente está aqui diante de um exemplo de eficiência, de rapidez, de agilidade, o que sem dúvida nenhuma foi uma contribuição extremamente importante, considerando todas as preocupações inerentes a uma situação como essa de pandemia. Então fica também aqui o meu registro e os devidos parabéns a CVM e ao DREI, como muito bem mencionado. Indo já agora para uma terceira rodada de perguntas, que eu acho que eu gostaria até que a Mariana começasse a comentar, eu queria trabalhar um pouco melhor essa ideia das preocupações que surgem com essas assembleias e reuniões virtuais, a questões de segurança, de confiabilidade, de transparência. E como eu sei, Mariana, que você já tem até uma experiência prática nisso, eu queria saber como é que você vê essa questão, o que é que de fato é desafio, é preocupação, o que é que não é, como é que na prática isso tem funcionado de acordo com a sua ótica como profissional?
Perfeito. Eu acho que com essa provocação a gente leva o nosso debate para um campo verdadeiramente prático, né? Exatamente. Como você muito bem pontuou, Ana, eu acho que essa trinca ela foi muito bem assim agasalhada na instrução normativa do DREI. Tanto é que esses 3 pontos, né, a segurança, a confiabilidade e a transparência, eles são expressamente mencionados no inciso 1 do artigo 6º da instrução normativa 79. O regulador fez questão de fincar esses 3 pilares com muita clareza, né, denotando expressamente uma preocupação com essas 3 frentes, com esses 3 valores, né, com esses 3 pontos objetivos. E eu acho que a gente pode, de repente, encarar essa sua provocação dividindo essa análise em 3 áreas específicas. Um primeiro ponto assim, maior que eu gostaria de trazer aqui eram justamente os problemas que são problemas tecnológicos, são problemas técnicos, e que causam, de fato, apreensão e desassossego, sobretudo nesse primeiro momento. Eu acho que a gente poderia pensar aqui em um sem fim de possibilidades de problemas tecnológicos, de problemas técnicos. O primeiro deles, por exemplo, que poderia nortear o nosso raciocínio, seriam justamente aqueles vinculados ao próprio sistema digital escolhido pela sociedade limitada ou pela sociedade anônima para a realização de uma assembleia ou de uma reunião de sócios exclusivamente digital ou parcialmente digital, ou seja, semipresencial. Esses problemas acontecem e muitas vezes, por mais que nós todos nos cerquemos de cautelas e contemos com adequado suporte de TI e tomemos todas as providências necessárias, surgem falhas técnicas, erros de sistema, intermitências de sistema. Há coisa de 2 semanas, mais ou menos, nós todos observamos, participando de lives, de encontros virtuais, ou até mesmo de reuniões de trabalho, intermitências em sistemas que impossibilitaram a realização de certos conclaves ao vivo, né, sob a forma de lives. Isso acontece e nós ficamos de mãos completamente atadas e percebemos como somos ainda, muitas vezes, pequenos diante de toda essa tecnologia que se apresenta. Essa seria uma primeira ótica. Podemos pensar também na oscilação do sinal da internet, ou até mesmo como também verificamos em alguns momentos, falta de luz. Isso tende a acontecer em algumas cidades grandes, sobretudo na estação do verão, onde há uma sobrecarga da rede elétrica, em função até mesmo de uma utilização mais expressiva dos aparelhos de ar-condicionado. A gente ainda verifica, né, a oscilação da luz. Enfim, isso pode, de fato, numa assembleia, numa reunião de sócios, prejudicar o exercício do direito de voto e, mais do que isso, o exercício do direito de voz por parte de qualquer sócio ou acionista. Pode prejudicar a interlocução, a compreensão, a visualização de um documento, que também é expressamente mencionada nessas instruções normativas. Então, são falhas técnicas que podem acontecer, que muitas vezes transcendem a nossa capacidade, como digo, nós, como advogados, ou como acionistas, ou como integrantes de uma mesa, enfim, transcende a nossa capacidade de atuação. Podemos pensar ainda na falta de intimidade que muitos desses participantes têm ainda com todo esse aparato tecnológico. É natural que seja assim, todos estamos nos adaptando a diferentes plataformas. É possível que nós desenvolvamos uma certa afeição por uma e, em um determinado momento, precisemos nos valer de outra ou acessar uma outra por uma determinação de uma companhia específica, enfim, ou por qualquer questão que transcenda a nossa vontade. E isso também, para não falar num outro campo específico, e aí já migro para o segundo ponto aqui da minha explanação, que é justamente a questão da gravação integral desses conclaves. Nós podemos ter problemas com essa gravação, pode haver alguma falha do sistema com a realização da gravação, de modo que, na sequência, atestemos que essa gravação não foi feita de modo adequado ou de modo ininterrupto. Pode haver uma falha também exclusivamente vinculada à gravação do encontro virtual ou semipresencial. E aí já passo imediatamente para esse segundo ponto, né? Justamente o ponto que guarda relação estreita com essa questão, com essa necessidade de gravação que é mencionada em ambas
as instruções normativas, né? Ela vem destacada no inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 21C e também no inciso 6º e também no parágrafo único do artigo 21E da Instrução Normativa CVM número 481, já com a redação, né, atribuída pela 622, pela Instrução Normativa 622, que é essa de 17 de abril desse nosso ano, e no que tange aí a regulamentação do DREI, ela vem destacada no parágrafo único do artigo 4º e no inciso 7º, do artigo 6º da Instrução 79 do DREI. Discutiu-se muito sobre os prós e os contras dessa gravação integral. Inclusive, nos relatos, né, vinculados à audiência pública que a CVM, em tempo recorde, realizou, muitos pontos vêm ali declinados como sendo pontos dignos de nota. Será que não poderia haver a dispensa dessa gravação, se os sócios, se os acionistas assim deliberassem à unanimidade? Ora, será que isso não seria um campo fértil para novos conflitos societários, já que nem as assembleias presenciais são gravadas? Quer dizer, haveria mesmo uma necessidade de se realizar essas gravações? Poderia haver a substituição dessa gravação virtual por uma ata notarial, por exemplo? Quais seriam efetivamente esses prós e contras? Deveriam os integrantes da mesa e a própria companhia tomar a cautela de pedir uma autorização prévia a todos os participantes do conclave para o uso da sua voz, da sua imagem? Muitos pontos foram levantados, muitas questões foram debatidas e prevaleceu o entendimento de que essas gravações eram, sim, saudáveis, vinham em abono de uma linha maior de transparência, de governança corporativa, né, em prol da própria governança corporativa e também daqueles postulados, vamos dizer assim, da segurança, da confiabilidade e da própria transparência a qual eu já me referi, que foram mencionados pela professora Ana na sua provocação e constam expressamente deste artigo 6º da Instrução 79 do DREI. Então, esse ponto específico da gravação foi ponto de intensos debates e prevaleceu esse entendimento. Mas, ainda assim, a gente se questiona, né? Quem pode efetivamente ter acesso a essa gravação? Apenas os participantes do conclave ou não? Os participantes do conclave e aqueles acionistas que, muito embora tenham sido convocados, por qualquer razão não compareceram ao conclave? E se houver um mau uso dessa gravação? Muitas vezes, em assembleias de sócios, são tratadas questões, né, quer dizer, a miúdos, que são estratégicas para aquela sociedade, para aquela companhia. Se houver um mau uso dessas informações, considerando que, na imensa maioria das vezes, as atas de todos esses conclaves societários são lavradas sob a forma de sumário, o que seria feito? Haveria, de fato, um trade-off entre a transparência, a tão almejada transparência e um dever de sigilo? Em última análise, de que modo esses dados, esse específico dado da gravação da Assembleia deve ser tratado? E aí o tema se conecta de um modo muito intenso com toda a parte do compliance e da proteção de dados, da qual, enfim, a professora Ana é uma das referências aí do nosso país, né? Posso dizer com absoluta certeza de que a gente está diante aqui de uma das maiores autoridades dessa matéria. Então, sobre isso, eu falo quase nada para não correr o risco de ter a minha orelha puxada pela professora Ana Frazão. Bom, avançando, quer dizer, retomando ainda só um minutinho o ponto anterior. No que tange aos problemas técnicos, os reguladores, no âmbito desse debate público, chegaram à conclusão de que não lhes cabia, isso foi feito de modo muito acertado, tentar antever e mapear todos os problemas que podem acontecer e propor soluções para essa multiplicidade de eventos que podem surgir no âmbito de um conclave societário. Não cabia, de fato, a CVM e ao DREI fazer essa análise e propor esse tipo de solução. Logicamente, essas soluções vão ter que ser dadas caso a caso, sobretudo pelos integrantes da mesa, né? E sempre buscando aí uma orientação razoável, ponderada, correta, que prestigie não só a segurança, a confiabilidade e a transparência, mas o próprio exercício dos direitos de voto, de voz, de visualização dos documentos, por parte de todos aqueles que integram o conclave, participam do conclave. Isso vai ter que ser enxergado caso a caso e à luz justamente de bom senso, de, enfim, uma visão bastante ponderada, sobretudo dos integrantes da mesa. E me parece que
logicamente, qualquer ato ilícito, né, e aí me refiro a ilícito estrito sensu, ou qualquer abuso do direito, deverão ser sancionados, deverão ser reprimidos, sejam eles protagonizados pelos integrantes da mesa, pelo acionista ou pelo sócio controlador, pelos minoritários, enfim, por qualquer outro participante do conclave virtual, à luz também de cada caso concreto, podendo render ensejo a invalidação do conclave como um todo, de uma deliberação nele tomada ou até mesmo de um voto nele proferido, sendo certo que essa sanção de invalidação a qual me referi pode ser conjugada com outras sanções e outras medidas que se façam aplicáveis ao caso concreto. Até mesmo, no último caso, na hipótese de verificação de dano certo e efetivo, a sanção indenizatória. O último ponto que eu destacaria, aí me refiro especificamente àquele terceiro ponto que aludi na origem, seria justamente uma preocupação que também existiu num primeiro momento com o próprio registro de participação, de presença e assinatura de ata, que pode ser, de fato, simplificado nos encontros que contem com um menor número de sócios, mas pode ganhar contornos mais sofisticados em conclaves vinculados a companhias que contem com uma pulverização maior. O que a gente tem observado é que há uma espécie de um cadastro prévio, né, com a exigência de envio de documentação de representação, ou na hipótese de um acionista, pessoa física, desejar participar diretamente dos seus documentos pessoais, para que houvesse esse cadastro prévio e, na sequência, esse controle fosse simplificado. Eu rememoro que o artigo 21b da Instrução 481 já estabelecia que os acionistas que votam por meio do boletim de voto à distância, ao qual o Campinho se referiu há alguns minutos, eles participariam, ou que participariam dos sistemas eletrônicos, eles teriam a sua presença já como atestada e a ata já como por eles assinada. E com o advento da Instrução CVM 622, o parágrafo 3º do artigo 21b passou a permitir que o registro em ata seja feito também pelo presidente da mesa e pelo secretário. Então, são alguns desafios desses novos tempos. Peço desculpa se me alonguei demais, mas como o tempo assinante, a gente tem muitas questões, muitos desassossegos para compartilhar, né, e para levantar. Não, foi excelente, Mariana. Muito bom ter essa visão abrangente. Agora, pelo que eu entendi da sua fala, você está numa postura mais de sossego do que de desassossego, ou não? Parece que as coisas estão dando certo. Eu acho que muitas coisas estão dando certo, a gente tem tido experiências positivas. Agora, eu acho que nos embates societários, novos problemas surgirão problemas distintos, né? Eu acho que os novos tempos, eles suscitam novos problemas, novos desafios. O contencioso societário existe e continuará existindo. Muitas vezes nós, enfim, presenciamos conflitos entre minoritários e controladores, ou entre sócios e administradores, e, sem dúvida, nesses novos tempos, eu acho que a gente vai ter recheios aí de questões que guardam uma conexão mais estreita com toda essa tecnologia que a gente está precisando aí ter um contato mais estreito. Sem dúvida. Acho até que dá para a gente fazer um paralelo interessante também com as sessões de tribunais, não é, desembargador? Como é que tem sido a sua experiência em relação a essas sessões virtuais? Quais são os seus desassossegos, para nos utilizarmos aqui de uma expressão, de uma palavra que foi utilizada pela Mariana? Ou, na verdade, o senhor acha que as coisas estão indo bem, não há motivos para maiores preocupações? Eu tenho a impressão que não há realmente, da mesma forma que Mariana falou aí, as coisas estão caminhando muito bem. Até porque o que a gente vê é uma vontade de que tudo dê certo, né? Diante dessa pandemia que nos desassossegou, como você falou, a gente vê que há uma vontade unânime que as coisas deem certo. Eu não vejo problemas de maior envergadura aí que possam ocorrer nesse sentido, não. Há uma vontade que as coisas se acertem. E a sua experiência também como desembargador nas sessões virtuais do tribunal tem sido também positivas? Muito boas, muito positivas. Uhum. Perfeito, desembargador. Campinho, quer fazer algum comentário a esse ponto? A gente ainda tem um tempinho ou já passo para uma última pergunta? Só uma questão assim, que eu acho interessante, que é uma linha de complementar, até o que eu tinha falado antes, e que a Mari colocou,
é que o boletim, né, de voto à distância, a participação através do boletim de voto à distância, ela era uma participação não presencial que beneficiava aquele que tinha o direito de voto. E com as assembleias, através desses sistemas eletrônicos lá do 21C, você viabiliza que aquele que não tenha direito de voto também participe ativamente do conclave social. Isso foi uma questão bastante interessante, com a nova redação dada pela 622, pela instrução CB 622, ao parágrafo 1º do 21C da 481, que teve a sua redação determinada pela 561, que é interessante. Além, obviamente, da companhia diligenciar para que o sistema eletrônico assegure o registro de presença, já estava na redação anterior, dos acionistas dos respectivos votos, assim como na participação à distância, no mínimo, ou seja, o mínimo. Você tem ali um quadro ou um esquema mínimo. Inciso 3, a possibilidade de comunicação entre os acionistas. É importante, que aquele que tem o direito de voz, muitas vezes ele pode influenciar no voto. Né? Eu já vi isso, já presenciei isso mais de uma vez. Verdade. O inciso 1, a possibilidade de manifestação e de acesso simultâneo a documentos apresentados durante a Assembleia que não tenham sido disponibilizados anteriormente. Ou seja, beneficia todo mundo, aos que têm direito de voz e aos que não tenham o direito de voz. Então, acho que isso aprimora bastante, né? Essa participação, essa ideia realmente de você ter uma boa linha de governança a partir da efetiva participação dos acionistas. Agora, esse mesmo parágrafo primeiro, ele que fez também no inciso segundo a previsão, aqui, ela se referiu, da gravação, a gravação integral da Assembleia. Isso realmente foi motivo, até por ocasião das discussões acerca da instrução nas audiências públicas, de se adotar um sistema semelhante ao do artigo 105, que é a exibição integral dos livros da sociedade. Né? Ou seja, tem um percentual mínimo de 5%. Foi muito debatido, até sou um pouco simpático a essa ideia, para evitar, né? Toda hora se esteja pedindo a gravação e aquele que tem um percentual mínimo, ele tem compromissos, né, com o fim da sociedade, etc. Mas isso acabou não prevalecendo, apesar de não ser simpático, acho que é um primeiro momento de experiência. Né? Vamos ver se vai haver abuso, se não vai, e depois eu acho que a CVM pode fazer essa regulamentação anterior. Eu achei muito interessante, né, essa nova estruturação. Acho que foi bastante interessante. Realmente, e muito importante essa sua observação no sentido da questão do direito de voz, que eu também concordo, é algo fundamental e que precisa ser equacionado também nesse novo contexto, né? E Campinho, aproveitando até que você estava já com a palavra, deixa eu te fazer uma pergunta que, claro, é direcionada a todos, nós já estamos nos encaminhando aí para o finalzinho da nossa sessão, mas a gente não poderia fechar uma discussão sobre esse tema sem tratar desse assunto, que é exatamente a discussão sobre em que medida poderia haver uma assembleia totalmente virtual, principalmente em companhias fechadas ou em sociedades limitadas, já que a medida provisória fala apenas do direito do sócio de votar à distância, mas não dispensa expressamente a necessidade de um local físico. Esse problema foi, de certa forma, equacionado pela instrução normativa do DREI, mas eu gostaria muito de ouvi-los a respeito, porque é uma discussão também crucial para a gente operacionalizar essa nova sistemática. Eu acho que a instrução do DREI tratou muito bem, dizendo a semelhança da 622, de que considera-se para todos os efeitos legais a Assembleia realizada no meio exclusivamente digital e virtual como sendo na sede, né, da sociedade. Então, acho que isso resolve bem no caso da limitada, até que a limitada, a liberdade de contratar é muito grande, né? Mas, realmente, tem se discutido muito se o DREI poderia disciplinar essa Assembleia exclusivamente digital, né, no âmbito das companhias fechadas, justamente em razão do parágrafo 2º do artigo 124,
que continua lá, exigindo que seja realizada na sede da companhia, e pelo fato do parágrafo 2º 2A só, né, permitir que a CVM discipline, e aí usou pela primeira vez a expressão na LSA, as assembleias digitais. Me parece que a melhor interpretação não é aquela exclusivamente literal. Parece-me aqui que o fato de o parágrafo 2º ter se referido à Assembleia Digital nas companhias abertas, por regulação da CVM, não impede essa regulação do DREI para as companhias fechadas. Parece que essa é a melhor interpretação, até porque temos que entender o momento social, né? O fato social, o momento em que a regra surgiu. É óbvio que, como estamos falando de medida provisória, isso pode ser aprimorado lá no processo legislativo. Mas não vejo nenhuma invalidação das assembleias já realizadas exclusivamente pelo meio digital. Não vejo invalidação, porque o objetivo era justamente esse, ou seja, você poder preservar vidas cumprindo as regras de isolamento, de afastamento social. Então, não teria sentido você só proteger essas vidas nas companhias abertas e não o fazê-lo nas companhias fechadas. Parece que esse é um fato social relevantíssimo, né? E o direito, como uma ciência essencialmente finalística, você tem que buscar um resultado mais razoável e, fundamentalmente, atender a coletividade. E, como eu sempre costumo usar, né, aquele Brocard, parafraseando um pouco o Brocard latino, aonde existe, a mesma razão fundamental, você deve aplicar a mesma regra de direito. Então, me parece que esses argumentos dão rigidez a essa regulamentação do DREI, que me parece não extrapolar o seu poder regulamentar. Do meu ponto de vista, que eu tenho decidido, já até já até escrevi sobre isso. E mesmo num contexto pós-pandemia, né, Campinho? Porque, na verdade, a modificação foi do próprio Código Civil. Ou seja, no contexto pós-pandemia, essa questão da impossibilidade da reunião, ela não mais se colocará, mas mesmo assim permanecerão vários dos fundamentos que justificam a Assembleia totalmente virtual, né? Parece-me que sim. Parece-me que sim. É o que eu estou sustentando. Perfeito. Mariana, teria algum comentário adicional? Eu concordo também plenamente com essas razões todas, né? Fulcrada, sobretudo, numa linha de interpretação teleológica e apreciação de resultado, né? Feita pelo Campinho, endosso a posição, é o que me parece também, desde o advento da medida provisória, não vislumbrei essa restrição, essa vinculação exclusivamente às companhias abertas. Talvez um argumento que pudesse trazer em reforço seria justamente o fato de que, quando o legislador se vale da expressão poderá participar e votar, e essa expressão ela aparece em todos os preceitos que foram modificados pela medida provisória número 931, na verdade foram introduzidos ou modificados pela medida provisória 931, ele não faz qualquer restrição. Então, todos podem participar à distância. Se todos podem participar à distância, o conclave pode ser exclusivamente digital. Eu acho que essa é uma realidade que veio para ficar. Talvez, quando tudo isso passar e a nossa vida retomar aí cores de certa normalidade, a gente até se depare com um número maior de conclaves semipresenciais, mas eu acho que a gente não vai, de fato, encontrar qualquer óbice no reconhecimento da legalidade, da validade desses conclaves exclusivamente digitais. Um ponto derradeiro que eu gostaria também de falar, até à luz da relevância que vocês dois, né, Campinho e Ana, atribuíram à questão do exercício do direito de voz, é que, sem dúvida, essa já era uma preocupação bastante antiga, né? Essa possibilidade de interação ao longo dos conclaves, e que também foi externada e iluminada, né, pelo professor Pereira Calças, pelo professor desembargador Pereira Calças, quando se referiu à Assembleia Geral de Credores. Me veio aqui à mente que a diretiva da União Europeia, que regulamentava o tema desde o ano de 2007, né, 2007/36/CE, ela já se referia no artigo 8º ao estimular que os Estados-membros possibilitassem, né, essa participação
remota por parte dos sócios e dos acionistas, ela já estimulava essa comunicação em mão dupla. Quer dizer, lá no ano de 2007, como se tinha aí tanta tecnologia, tanta fartura tecnológica como nós temos no dia de hoje, sistemas, né? essa instrução normativa já se referia à comunicação, ela se referia, inclusive, desse modo, comunicação em dois sentidos, ou seja, a possibilidade de interação efetiva, né? E não de uma simples remessa de um boletim para evitar um comparecimento físico. É muito mais do que isso, né? E o ponto, assim, talvez o último e derradeiro, seria justamente o que eu estava até dividindo com o Campinho hoje mais cedo. A gente imagina que ao longo desse segundo semestre, possivelmente também ao longo do primeiro semestre de 2021, companhias e sociedades limitadas vão, de alguma forma, procurar trazer um pouco mais de segurança jurídica para todo esse movimento que guarda relação aí com os conclaves virtuais, fazendo ajustes, fazendo adaptações, fazendo previsões específicas em seus atos regras. Ou seja, eu imagino que a gente vai precisar, a gente já tem feito alguns trabalhos nesse sentido, conferir uma certa sistematização para trazer segurança a todos, clareza a todos em relação a esses conclaves sociais. Eu imagino que muitos contratos sociais, muitos estatutos vão, de alguma forma, passar a refletir essas previsões de acordo com a rotina de cada sociedade, né? E aí a gente não vai ter uma receita de bolo. Cada sociedade vai, de fato, fazer da forma que lhe achar, parecer mais conveniente. Perfeito, Mariana. Eu acho, então, que, infelizmente, nós já vamos ter que passar aqui para os comentários finais. Desembargador Pereira Calças, o senhor está, então, com a palavra, agradecendo mais uma vez pela presença, o quanto nos sentimos aqui honrados em tê-lo conosco. Olha, isso que você perguntou ao Sérgio e à Mariana me fez lembrar de um ensinamento que nós temos desde a época de Justiniano. Falou se vai continuar assim ou não, né? Nós, como tivemos a pandemia bubônica, peste bubônica em 432, 433, 434 depois de Cristo, né? Um imperador Justiniano, no Império Romano do Oriente, em Constantinopla. E morriam 10.000 pessoas por dia na capital do Império Romano do Oriente, naquela época. Foi uma peste tão grande quanto essa que nós estamos enfrentando. E, terminada a peste de 3 anos, os banqueiros que haviam emprestado dinheiro para os agricultores romanos exigiram que tivesse uma alteração na legislação romana, e foi uma época, foram feitos 3 pilares de toda a nossa legislação. O Código Civil, Código Civil e Código Justiniano, o digesto, né? e os 3 pilares da nossa legislação. E foi feita a maior modificação na parte de sucessões, porque as mulheres não participavam da sucessão. E, a partir dali, depois da peste bubônica, as filhas mulheres passam a participar da sucessão. Então, é interessante essa sua pergunta, que você falou, bom, e depois da pandemia? Né? E o Campinho falou, não vai mudar nada. A Mariana falou, vai continuar da mesma forma. E eu, terminando, digo, veio para ficar. Né? E uso como exemplo exatamente a pandemia bubônica de 432, 433, 434 do imperador Justiniano e toda a mudança do direito de sucessões que ocorreu na sequência. Né? Então, foi quando morreu o maior jurista da época que fez o nosso Corpus Iuris Civilis. Né? Ele era o maior jurista da época e ele morre com a peste bubônica, que era jurista de Justiniano. E aí ele morre e cai a produção toda do direito romano, porque ele é atingido pela peste, né? E aí eles têm que mudar todas as regras de sucessão. E aí ela muda, mas ela fica. E exatamente, a pandemia veio,
muda, né, toda essa aula que nós tivemos agora, nesse exato momento, esse casal 20 do direito comercial acabou de dar, a respeito do voto à distância, né, que eu estava desatualizado mesmo, né, a Mariana acabou de completar com a parte de segurança, né, mas isso veio para ficar. Né? E mesmo acabando a pandemia, não vai haver mudança. Seja na companhia aberta, seja na companhia fechada, seja na sociedade limitada. Eu não tenho dúvida. Isso veio para ficar. Isso acabou a pandemia, nós continuaremos com essas alterações que estão no Código Civil, né? Seja nas alterações que foram feitas pelo DREI, né? E que agiram a tempo e a hora. Vamos cumprimentar quem fez isso, que agiu a tempo e a hora, mas eu tenho certeza, né, lembrando da história do direito romano e lembrando do que ocorreu agora. Eu acho que eu quero dizer que foi uma honra participar desse programa sob o seu comando, sempre muito eficiente, e o carinho de estar com Mariana, né, e com o Campinho, que são amigos do coração. Foi um prazer, aprendi muito nessas 2 horas que nós tivemos juntos aqui. Muito obrigado, estarei sempre às ordens de vocês. Nós que agradecemos, embargador, um grande prazer, uma grande honra tê-lo conosco. Mariana. Olha, só agradecer, quer dizer, externar aqui mais uma vez a felicidade de estar com vocês, participando desse nosso encontro, né, preparatório do Congresso Brasileiro de Direito Comercial. Nós já estamos aí no 10º ano do Congresso, né, é um ano digno de nota, um ano assim, que realmente demonstra aquilo que todos nós sentimos nos nossos corações, que o Congresso é um ativo do direito comercial, ele veio para ficar, ele promove realmente o encontro e o compartilhamento de informações contemporâneas entre todos nós que somos apaixonados pelo direito comercial, ele une a nossa comunidade justamente em torno desse estudo do direito comercial, né? E, além de tudo, tem esse lado maravilhoso de nos manter sempre mais juntinhos, né? E, para mim, em particular, poxa, dividir esse painel com vocês é um presente. É um presente, eu não posso utilizar outra palavra, outra expressão. Eu tenho, pelos três, logicamente o Campinho também, mas por vocês dois, uma genuína admiração, uma admiração pela trajetória profissional e acadêmica de cada um de vocês e sobretudo, pelo caráter, pelas pessoas que vocês dois são. Então, assim, tem os dois cadeira cativa no meu coração, então é uma alegria muito grande participar desse painel, justamente dividindo essa mesa, ainda que de modo semipresencial, tá bom? Foi uma alegria muito grande. A alegria toda nossa, tenho certeza que o presente é nosso também. Viu que você é muito querida, muito especial, um dos talentos jovens aí do direito comercial. Então, aqui a gente brinca que a gente consegue reunir o afeto, o carinho, a amizade, mas também com uma riqueza intelectual enorme. Obrigada mesmo. Campinho. Só tenho que reiterar, né, que a Mari falou, é uma grande alegria estarmos juntos, né? Saudade de estarmos presentes, né? Mas esse dia vai chegar, esperamos em breve. Por enquanto, vamos matando essa nossa saudade pelo meio virtual e agradeço aí, reitero todo o meu carinho e a alegria de estar nesse painel com vocês. Queridos, eu é que agradeço mais uma vez. Esses minutos que passamos juntos, para mim, voaram, não só pela troca intelectual, mas, sobretudo, pela troca afetiva que é possível de acontecer mesmo à distância. E até aproveitando a referência da Mari, eu espero que vocês tenham se sentido abraçados por mim, porque eu me senti abraçada por todos vocês. Muito obrigada, e para aqueles que nos assistem, continuem nos acompanhando no canal do Congresso Brasileiro de Direito Comercial. Até mais!